Mas como que a gente veio do macaco se ainda existem macacos? O que é a evolução, professor? Muito bem, Wesley. Então, Fica à vontade, o tempo que for preciso. A evolução, ela quer dizer simplesmente transformação, né? Mudança. Isso já vem da etimologia da própria palavra. Então, em ciência, é simplesmente mudança, é simplesmente transformação. O que é diferente um pouco do conceito mais popular da evolução como uma melhora, como um progresso. Quando a gente fala particularmente de evolução biológica, é mais um processo que não tem muito bem uma direção. Pode ser num aumento de complexidade, mas pode ser também uma diminuição de complexidade. Então isso é muito interessante e envolve 3 fatores principais, que é o que eu chamo de evolução cósmica, que é toda a origem da matéria, que vai ser depois, digamos assim, os tijolinhos, matéria-prima, para a evolução biológica e, subsequentemente, a nossa evolução cultural, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, na transmissão do conhecimento. Legal. Eu não sei, eu posso dar um breve histórico assim, dessa coisa. Então, o que seria o que a gente chama de evolução cósmica? Isso vem desde ali do Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, e a formação dos primeiros átomos mais leves, como é o caso do hidrogênio. Subsequentemente, nas estrelas, houve a formação dos átomos mais pesados, que são a base da vida, por exemplo, aqui no planeta Terra, particularmente carbono, oxigênio, nitrogênio e alguns outros átomos também. Então, essa evolução cósmica levou a cerca de 4,5 bilhão de anos à formação do nosso sistema solar. Bilhão, né? Bilhão. Estamos falando de bilhões de anos. Então, a formação do nosso sistema solar, do Sol e dos planetas, e da nossa Terra, que está no que a gente chama de uma zona habitável. Ou seja, numa distância, digamos assim, ideal do Sol e com uma atmosfera que permite a presença de água líquida em sua superfície. E a água líquida é o solvente para a evolução da vida, dado que você tenha alguns elementos químicos ali necessários. Novamente, o carbono é bastante importante, mas também o oxigênio, o fósforo, o enxofre e assim por diante, que a gente obviamente tem bastante aqui no nosso planeta, e uma fonte de energia que nós temos, obviamente, uma bastante importante, que é o nosso Sol. Então, uma vez que a gente tem esses ingredientes, para a evolução da vida, começa o que a gente chama de evolução biológica, que até o momento a gente só tem evidência mesmo aqui no nosso planeta Terra. Tem até uma busca de vida em outros astros, como a Lua Encélado de Saturno, que tem água, a Lua Europa de Júpiter. Que é um bom indicativo, no caso, ter água é um indicativo interessante de potencial vida ali. A água, até onde a gente consegue imaginar, Wesley, a água é fundamental, a água líquida, é fundamental para a existência de vida. Nós temos a água congelada em grande abundância no universo. A dificuldade é encontrar água líquida, especialmente água líquida na superfície. Então, por exemplo, na Lua Encélado de Saturno, a água não está na superfície. Existe uma camada de gelo na superfície dessa Lua e a água está abaixo dessa camada de gelo. A mesma coisa acontece na Lua Europa de Júpiter, que é uma das 4 luas galileanas, que foi bastante importante historicamente na quebra aí da nossa teoria... na teoria geocêntrica, então lá pelo Galileu em 1609. Mas voltando a Encélado, o que Encélado tem de interessante? Por que tem tanto interesse em Encélado? Por conta de uma sonda chamada Cassini, que nos últimos anos passou por Encélado, e o que acontece nessa lua, no gelo de Encélado, é que existem fraturas, e essa água é expelida por conta dessas fraturas. Ela pode ser captada por essa sonda. E o que se descobriu, inclusive um paper, um artigo publicado na Nature no mês passado, no dia 14 de junho, mostrou a presença de fósforo em Encélado, que era o último elemento que faltava para a gente ter uma evidência bastante boa que Encélado tem tanto água líquida quanto os 5, 6 principais elementos para a evolução da vida. O que não é tão claro ainda em Encélado é se de fato existe uma fonte de energia química, porque como isso está embaixo de uma camada de gelo... E a presença de gelo indica que o Sol talvez não tenha tanta presença lá, Exatamente. Então, se você tem gelo na superfície, isso muito possivelmente, qualquer vida que eventualmente tem em Encélado não vai ser dependente do Sol, não vai ser dependente da fotossíntese. Teria que ser dependente de uma quimiossíntese, de uma energia química,
né? E isso potencialmente, né, seria necessário algo semelhante ao que a gente tem aqui na Terra das fontes hidrotermais, que ocorrem em águas profundas dos oceanos, né? Isso foi descoberto em 1977. Então existe uma hipótese que isso possa ter em Encélado, né? Se tiver uma fonte de energia, né, e esses elementos de água líquida, então existe o potencial de vida em Encélado. Mas até agora ninguém achou. Tá? E assim, quando a gente diz vida, para a galera entender, não é uma cidade, né? Não é uma cidade. Um micro-organismo, alguma coisa assim. Exatamente, né? Seriam formas de vida comparáveis às formas de vida menos Poderia complexas. Ser uma planta, digamos. talvez, também? Ou não? Acredito que seja mais no nível unicelular, viu, Wesley? Né? Então, mas a gente não sabe. Né? A gente não consegue passar da camada de gelo nem de Europa, lua de Júpiter, nem de Encélado, a lua de Saturno, para saber exatamente o que tem ali no fundo. Né? Então, a gente está num momento aí de especulação. Mas se tiver vida, muito provavelmente é uma vida, obviamente, né, muito mais simples do que nós tivemos aí nos cerca de 3,5 bilhão de anos de evolução no planeta Terra. Né? Antes da gente entrar na cronologia, professor, só para a galera entender assim, o nosso cérebro, agora eu falando como um psicólogo e neurocientista, o nosso cérebro ele não consegue ter noção de que a gente chama de tempo, não sei se vocês usam esse termo, tempo profundo. Sim. Eu já ouvi falar esse termo, não sei se é comum. A gente não tem muita noção porque nós vivemos 70, 80 anos, né? 100 anos quem está um pouco no desvio ali, fora do desvio normal. Então o nosso cérebro é difícil calcular o que é 5.000 anos. 8.000 anos, a gente não consegue ter um cálculo muito preciso. Agora, o que é 8 semanas você sabe, né? O que é 8 anos você tem uma noção. Agora, 8.000 anos é muito difícil. Imagina 4 bilhões de anos, é realmente bastante complicado a gente ter essa noção. Então, só para a galera de casa ter clareza que foi há muito, mas muito tempo atrás. Não foi os seus tataravós, né? É coisa muito, muito anterior. Professor, mas posso fazer um comentário? Pode, claro, fica à vontade. Mas olha só, 4 bilhões de anos é bastante tempo mesmo. Né? A gente tem mais ou menos 1 bilhão de anos ainda de vida, né, de janela de vida aqui no planeta Terra, que é bastante tempo ainda também. Mas, né, eu não sou astrônomo nem astrofísico, mas a gente ainda está só no início da expansão do universo. 13,8 bilhões de anos é bastante tempo, mas tem muito mais tempo pela frente. E a dificuldade que a gente tem em compreender isso é porque o nosso cérebro evoluiu, foi selecionado para resolver problemas nas 3 dimensões aqui do nosso planetinha. Isso. Então, tudo que é muito pequeno, né, menor que o átomo, por exemplo, o próprio átomo, em que já entra numa questão de probabilidades, a gente tem dificuldade de entender, exceto, né, do ponto de vista matemático, que a gente consegue resolver alguma coisa, e o muito grande, né, que é essa imensidão do universo, com 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, e o do tempo profundo que você mencionou. Professor, só fala um pouquinho mais pertinho, se possível. E o tempo profundo que você mencionou. Então, né, uma das hipóteses é que realmente nós não fomos selecionados, né, pelo menos a seleção natural, né, do nosso próprio cérebro. Né? Era inútil saber muito do pequeno ou muito grande. Perfeito. Não favorecia nada. Então é um pouco difícil, né? A evolução eu acho que é algo um pouco mais palatável. Mas quando a gente fala, por exemplo, da teoria da relatividade, né, se você estivesse entrevistando uma pessoa aqui, talvez fosse um pouquinho mais difícil, né, de explicar alguns dos conceitos. Entretanto, né, se você, e é o experimento clássico que foi feito com o relógio de Césio, se você põe um relógio de Césio num avião e deixa outro aqui na Terra, né, na superfície, dá 2 voltas na Terra com esse avião, o relógio de Césio volta com horários diferentes. Todo o sistema de GPS que a gente tem nos relógios de corrida, você corre, eu também, né, ele tem que ser ajustado por conta dessa diferença de tempo, por conta da relatividade. Então, a própria teoria da relatividade, que é um pouquinho mais difícil da gente entender, ela é absolutamente palpável no sentido de que, né, boa parte da nossa tecnologia, como o GPS, tem que levar isso em conta para muitos dos nossos aparelhos funcionarem. Ou seja, isso está mais dentro da nossa vida que a gente imagina. Exatamente. Só a gente não tem muita noção. E a evolução também. Exatamente. Professor, antes de entrar na cronologia lá, só para deixar claro então para a galera, assim, porque eu imagino que tenha muitas pessoas que... E esse podcast aqui não tem intuito nenhum de falar de religião ou falta de religião e tal, mas tem muitas pessoas que quando escuta a palavra evolução automaticamente já fica com receio assim por conta de aspectos de religião, etc. E uma das coisas que mais comumente é confundida
É exatamente o entendimento da palavra evolução como um aperfeiçoamento. Tipo, eu estou evoluindo na corrida, estou melhorando. Sim. No aspecto de evolução das espécies, então, só para deixar bastante claro e a gente prosseguir para o próximo assunto, nesse tema, a evolução é simplesmente uma alteração que não necessariamente vá para uma maior complexidade. Olha, você pode dar um exemplo de uma evolução para o pessoal entender algum aspecto específico? Perfeito. Então, assim, o que a gente diz é que não existe uma direção, né, para a evolução. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de organismos que vão viver em cavernas. Então, em caverna, que são escuros, por exemplo, né, você não tem tanta necessidade de ter um olho. Então, é muito comum, né, isso acontece repetidamente, esses organismos acabam perdendo, né, o seu olho, a sua capacidade de enxergar ao longo das gerações. Organismos que vão viver em meio de grãos de areia, que tem que ficar muito pequenos, eles também diminuem a complexidade do seu corpo. Então você tem as duas coisas, né? Você tem organismos que vão aumentar a sua complexidade, você tem organismos que também vão diminuir a sua complexidade de acordo com o valor adaptativo, né, daquela mutação, né, daquela alteração em relação ao ambiente. É por isso que a gente fala assim, que não existe, né? Não é no sentido de uma melhora, não é no sentido de um progresso que a gente utiliza mais comumente, né, na linguagem popular.